Fala, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Se estiverem aí me vendo e me ouvindo, por gentileza, como de costume, mandem aqui no chat, só para mim saber que está tudo ok com a transmissão, para mim saber que vocês estão me vendo bem, para saber que vocês estão me ouvindo e que a gente possa, então, dar início a essa nossa live. Uma pesquisa mostrou o seguinte... O Google aqui, ó. Só para mim saber que está tudo ok, né? E aí a gente poder começar. Que bom. Bom, Herbert, boa noite. Herbert está firme aí, esses 3 dias, terceiro dia, está aqui conosco de novo. Show, né? Valmir, Marcos, Renan, boa noite, pessoal. Ô, Marcos, eu não sou muito pontual, não, cara. Eu não sou muito pontual, não. Mas... em algumas coisas a gente tem que... Em algumas não, na realidade é um propósito de vida meu, chegar no horário, enfim, cumprir horários, porque eu não tenho esse costume implantado, não, tá? Então, isso aqui eu morrendo para mim mesmo, para que eu consiga aí chegar aqui, né, no horário e, enfim, estar aqui junto com vocês, tá? Então, é isso, né? O objetivo é esse, a gente sempre está estipulando coisas que a gente quer melhorar, que a gente quer, né, estar aí ajustando na nossa vida e ir ajustando, esse é o objetivo. Então, pessoal, que bom que está tudo ok, que bom que vocês estão aqui uma hora mais tarde aí comigo, né? Hoje, dia do trabalhador, enfim, o pessoal aqui veio nos visitar e eu tive que jogar essa live aqui um pouquinho mais para tarde, tá? Então, para não falhar com vocês, né, para a gente manter aqui os nossos dias, só adiei aqui 1 hora, estamos aqui, vamos fazer a nossa live, vamos falar hoje sobre mediocridade, né, o sabor amargo da mediocridade, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício de ontem? Como que foi? Conseguiram aí fazer o combinado que tínhamos aqui ou não? Como que foi aí? Deu como o combinado que tínhamos aqui ou não? Como que foi aí? Quem se lembrou? Quem não lembrou? Como que foi? Mande aí, por gentileza. Bom, esperar vocês mandarem aqui. Hoje, dia de São José, então, né? Nós comemoramos aí o dia de São José. Uma grande alegria também, porque São José, sem dúvida nenhuma, ele é modelo, né? Ele é exemplo aí para nós, né? Ainda não... Ó, o pessoal mandando aqui, Herbert fiz pela manhã, ainda farei agora à noite, show, que bom, legal. Renan, consegui. Bom, Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Que bom, pessoal, que bom que conseguiram, que bom que fizeram, show, a ideia é essa, e é manter isso, né? Sim, segui até a sugestão do amigo de prostrar na frente da cruz aqui de casa. Show, Cícero, é isso aí. Que bom, que ótimo, pessoal. Muito bom mesmo. Então, a ideia é essa, né? E que a gente possa ir mantendo, tá? Então, hoje, muito provavelmente aqui após encerrar essa live, eu vou fazer esse exercício também aqui, né? Já para não perder o fio da meada, fazer, né? Para que a gente possa estar aqui juntos, estar aqui em unidade também, mantendo este compromisso assumido. Tá? Mantendo este compromisso assumido. É óbvio que os frutos disso que a gente vai fazendo agora, muitas vezes a gente não vai ver de imediato. Algumas coisas sim, mas outras nem tanto. Mas no longo prazo, é por isso que é importante manter a constância, no longo prazo isso vai, né, trazer aí um resultado muito favorável, não somente para o nosso físico aqui, não somente para nós aqui enquanto, né, físico, mas também na parte espiritual, mas também, né, no nosso espírito, isso vai, né, nos dando assim uma outra dimensão, uma outra realidade, tá? Vai nos colocando em uma outra realidade. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a mediocridade. Ontem nós falamos sobre a arrogância, no primeiro dia nós falamos sobre o egoísmo, e hoje nós vamos falar sobre a mediocridade, né? O que é a mediocridade, então? O que é a mediocridade? A mediocridade, né, às vezes nós podemos ouvir aí, seu medíocre, não sei o quê. E a mediocridade, muitas vezes, até um xingamento, vamos dizer assim, um xingamento utilizado por outras pessoas,
que, na realidade, não sabem nem o que estão falando. Entra aqui um problema... Boa noite, Augusto. Um problema de linguagem. Né? Um problema de linguagem. Muitas vezes nós falamos, né? Tendemos a falar muitas coisas, talvez desconhecendo a língua, né? Talvez desconhecendo a língua, a linguagem, o modo como usar. Às vezes falamos aqui, às vezes umas coisas meio fora, etc. E talvez essa questão da mediocridade, né? Utilizada aí como um xingamento, muitas vezes, né? Por outras pessoas, talvez utilizem sem nem sequer saber o motivo, sem nem sequer saber ali o que de fato significa ser uma pessoa medíocre, né? E ser medíocre nada mais é do que estar ali na média, né? Ser medíocre nada mais é do que estar ali na média, né? Estar ali entre um nível comum, né? Praticado pela maioria das pessoas, né? Praticado pela maioria das pessoas. E qual é o problema de viver, né? Qual é o problema de viver na mediocridade? Qual é o problema de viver na mediocridade? Mas olha, se eu mantenho a média e eu na escola, eu sempre me esforcei para ser mediano. Sempre. Eu sempre me esforcei na escola para ser, né, mediano. Talvez você na mesma linha que eu, né? Talvez você na mesma linha que eu. Mas na escola eu sempre estava buscando ser mediano. Né? Sempre. Então, se a média da escola era 6, eu buscava lá, né, estudar para estar na média, para passar, para não reprovar, somente para não ficar abaixo, né? Somente para não perder o ano, somente para não reprovar. Mas o meu objetivo era passar, só que passar ali apertado, passar ou estudar só para conseguir, né, se manter ali na média e no final do ano conseguir passar de ano. Era isso que eu fazia em todos os anos, em todos, né? Todos os anos eu nunca reprovei. No entanto, eu sempre passei por conselho. Por quê? Porque eu sempre ficava ali pertinho, ou ficava na média, ou ficava um pouquinho abaixo em uma matéria ou outra, ficava um pouquinho abaixo na média. E como eu tinha assim, um comportamento mais ou menos, né? Eu não era daqueles que tacavam o horror, etc. Sempre fui mais quieto e tal. Então, assim, o meu comportamento pesava um pouco na balança e eu passava. Só que eu passava sempre na média. Sempre na média. Talvez você tenha seguido o mesmo exemplo que eu, né? O mesmo modelo que eu. Não, se eu preciso tirar 6, então eu vou tirar 6. Se para passar lá na faculdade, né, a nota de corte é, sei lá, 80, eu vou estudar para tirar 80, eu não vou estudar para tirar 98. Eu vou estudar para tirar a média. Eu vou estar ali entre a média, né? Eu vou estar ali na média. E a educação, a própria educação, muitas vezes, a própria educação que nós vamos tendo, seja em casa, seja na escola, é sempre, na realidade, quase que sempre nós somos ensinados a isso. Nós somos ensinados, então, a ser medianos, nós somos ensinados, né, a ser medianos, a ser medíocres, nós somos ensinados a ser pobres. Isso aqui é um ponto muito importante, que em algum momento, em outras lives, eu vou falar, né, mas dando uma pincelada, nós somos ensinados a ser pobres. Quem assistiu a live que eu fiz no domingo passado, falando sobre dinheiro, sobre crise, sobre oportunidade, eu falei sobre isso. Nós somos ensinados, a estrutura de ensino nossa hoje é pensada para nos fazer pessoas pobres, para nos fazer pessoas burras, para nos fazer pessoas que não conhecem da própria língua. Não conhecem da própria língua, mas que plantaram uma ideia de que, mesmo não conhecendo a própria língua, você tem que ter um inglês fluente. Né? Você tem que ter um inglês fluente. Só que, por que isso vai sendo ensinado? Porque quando essas coisas elas vão sendo ensinadas para nós ao longo do tempo, né? Seja na nossa escola, seja, né, em casa, e isso em casa, muitas vezes, não é por mal. Não é um problema, mas, se esforce o mínimo possível para você conseguir algo. Se esforce o mínimo possível ali, ou melhor, se esforce ali medianamente para você conseguir algo, para você ser mais ou menos, ser alguém. Essa é a ideia do negócio. Né? Essa é a ideia que muitas vezes é plantada isso em nós. E aí, como eu estava dizendo da linguagem, né, quando esse modelo de ensino, quando essa estrutura de ensino, ela vai nos colocando isso, ela vai sendo estruturada desse modo para quê?
para que a gente não aprenda, para que a gente não evolua, para que a gente não tenha um bom emprego, porque assim, ó, para você ter um bom emprego, para você se destacar, para você, enfim, você tem que estar acima da média. Você tem que estar acima da média. E não adianta me dizer, porque né, eu fui gerente de manutenção. Eu saí de auxiliar, eu acho que eu já contei isso aqui, ou contei em outro momento, mas eu saí de auxiliar, cheguei até a gerência, na mesma empresa. E isso numa questão de 3 anos. Né? Isso é uma questão de 3 anos. Eu saí de auxiliar e cheguei a gerente. E nem sequer tendo faculdade. Né? Sendo que o cargo de gerente, ele só podia ser ocupado para quem tinha faculdade. Só que por que eu consegui chegar lá? Porque eu não estava acomodado, eu não estava sendo medíocre, eu não estava sendo mediano. Eu não estava sendo mediano, consegue entender? Né? Está entendendo? Você consegue entender isso? Se nós queremos um resultado diferente na nossa vida, se nós queremos um resultado diferente na nossa vida, e isso é por nós mesmos, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos correr atrás daquele esforcinho, muitas vezes, a mais. Daquele gás a mais. Daquela coisinha a mais que precisa ser feita. Ao longo de toda a minha trajetória profissional, né, não é uma trajetória profissional de anos, mas que eu pude ver alguma coisa, afinal de contas eu saí de auxiliar e cheguei à gerência, então, né, eu saí da base, eu saí do chão da fábrica, do chão de fábrica e cheguei até a gerência, ali eu gerenciei por alguns anos pessoas, então eu vi inúmeras pessoas, eu contratei, eu demiti, eu liderei, eu formei inúmeras pessoas, né, e eu vi, então, pessoas de todos os tipos. Eu vi desde uma pessoa, para vocês terem uma ideia, um fato que aconteceu uma vez. Eu contratei uma pessoa num dia, ela começou na semana seguinte, porque tinha os processos burocráticos, ela começou na semana seguinte. Quando aquele rapaz, ele veio fazer a entrevista, no momento eu não podia, José, não podia entrevistar. Eu pedi que os meus supervisores, eles entrevistassem e, né, estava tendo um processo seletivo e aquele rapaz específico eu não entrevistei. Depois que, beleza, saiu da entrevista e tal, o pessoal, não, gostamos dele e é também indicação de um outro funcionário que já trabalha aqui, vamos dar uma oportunidade para ele. Então, tudo bem, vocês gostaram, vamos embora. Eu sempre fui muito disso, né? Eu sempre confiei muito na palavra dos meus supervisores. Então, quando eles estavam me falando uma coisa, né, era aquilo e ponto. Né? Eu passava junto com eles e vamos embora. Contratamos aquele cidadão que era a indicação de um outro funcionário da empresa. E aí, quando eu vi aquele rapaz chegando para a entrevista, eu falei, esse aí... Sabe quando você julga pela aparência? Sabe quando você julga pela aparência? Às vezes é isso, né? Você julga pela aparência de um modo, mas eu tenho muito isso, né? Eu tenho muito isso, de, tipo assim, quando eu vejo, né? Eu sou muito do meio corporativo, se fala muito do feeling, né? Do sentimento, do sentir. Eu meio que, isso não é premonição, não é nada disso, mas é assim, ó, quando eu vejo uma pessoa que fala, putz, isso aí, pode ser, o cara pode estar ali, sei lá, no trapo, pode estar ali, sei lá, né? Isso aconteceu com um dos meus supervisores, que é um grande amigo meu, né? Que é um grande amigo meu hoje, inclusive. Eu contratei ele, depois eu promovi ele para supervisor em um outro momento, né? Eu contratei ele em um lugar, depois eu promovi ele para supervisor em outro, mas enfim, né? Não veio o caso. Só que esse rapaz que é o supervisor que eu contratei, que depois eu promovi, quando ele veio para a entrevista comigo, né? Na primeira impressão que eu tive foi assim, putz, esse cara aí, eu acho que vai dar boa. Só que ele todo tatuado, tal, cabelo todo meio maluco, enfim. Chegou com uma camisa polo, assim, abertona aqui no peito. Falei, bom, mas ele aparenta, né? A aparência dele é meio bagunçada, mas sabe o feeling bateu ali, eu falei, pode ser que esse vai dar boa. E aí, conversando com ele e tal, ele foi super sincero, ele falou, eu não entendo disso, não entendo daquilo, mas eu estou disposto a aprender, eu quero aprender, por isso que eu quero essa vaga, etc. Se vendeu lá, e aí eu contratei ele depois, né, deu certo, deu boa, e depois eu promovi ele para supervisor, etc, né, mas esse outro que eu estava falando, ele chegou na empresa lá, eu falei, cara, esse acho que não vai dar boa. Mas, enfim, os supervisores falaram, não, beleza, vamos embora, vamos com ele mesmo e tal. Falei, então, beleza, vamos juntos. Então, contratamos ele. E aí,
contratamos ele numa semana, na outra ele começou, trabalhou durante 3 dias. No 4º dia, ele trabalhava à noite, manutenção de shopping, ele trabalhava à noite. Recebo uma mensagem 2 horas da manhã. Várias mensagens, desesperado, assim, pá, 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 pá. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? O celular sempre do lado, manutenção, nunca para, etc. Deve estar acontecendo alguma coisa. Fui olhar, era o cliente, o dono do shopping, resumindo, o dono do shopping, mandando mensagem, falou assim, Giuseppe, o fulano lá, que vocês contrataram agora, o segurança lá, o S2, o segurança da noite, o supervisor de segurança da noite acabou de filmar ele nas câmeras, pegou ele nas câmeras, cheirando tinta. A gente trabalhava com umas tintas de pintura de estacionamento, epóxi, tinta forte pra caramba. Acabou de pegar ele na sala de tintas, com a cabeça dentro da tinta, lata de tinta, cheirando tinta. Eu falei, não pode, cara. Como assim? Como assim? O moleque começou ontem. E ela, não, tá aqui a foto, pegou e me mandou. Primeiro me mandou uma foto, depois mandou um vídeo. Era até engraçado de ver, né? Seria engraçado, melhor dizendo, seria engraçado se não fosse trágico. O cidadão ele enfiava a cabeça, era uma latona de 18 litros, então uma lata um pouco grande, né? E já estava mais na metade, assim, a tinta que ele enfiava a cabeça, mas ele enfiava a cabeça, né? Ele se abaixava, enfiava a cabeça assim, dentro da lata, né? E você via, assim, na filmagem, ele dando umas fungadas, assim, ó, né? Você viu o movimento do corpo dele, e aí daqui a pouco ele saía dali, bem louco, assim, né? Saía meio que trançando as pernas. Aí depois eu fui ver a filmagem completa, ele chegava bem na frente da câmera, olhava assim e tal. Opa, caiu o celular aqui. Chegava, olhava, né? E falava assim, ele ficava tipo, como assim? Estão me filmando? Será que essa câmera aqui é de verdade? Será que não é? Será que tá funcionando? Ele fazia assim, e daqui a pouco ele pegava, mostrava o dedo do meio, etc. Né? Muito louco, muito louco. E ela me mandou essa filmagem e falei, nossa, contratei o cara numa semana, trabalhou 3 dias, tive que demitir. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi muitas coisas, né? Eu vi muitas coisas nesse tempo. E ver muitas coisas nesse tempo, né? A gente vai identificando alguns padrões nas pessoas que muitas vezes vai dizer assim, isso aí, infelizmente, posso fazer o que for, posso dar oportunidade, posso incentivar, pode fazer o que for, ele não muda. Ele não muda, porque primeiro tem que fazer um trabalho de mentalidade. Só que muitas vezes esse trabalho de mentalidade ele não é suficiente. Esse trabalho de mentalidade ele não é suficiente. Né? E você que está me vendo aqui agora, né? Você que está aqui agora, tem uma questão muito importante aqui. Você já deu o primeiro passo. Para sair do quê? Para sair da média. Você se interessou por aquilo que eu falei no meu Instagram, você talvez venha me acompanhando. Quem me acompanha aí há mais de... Quem começou a me acompanhar agora? Manda aqui, por gentileza. Tipo, sei lá, no último mês. Quem começou a me acompanhar aqui no último mês? Só para mim saber. Quem começou a me acompanhar faz, sei lá, 3 meses já que me acompanha, 6 meses que me acompanha. Tem alguém aí 6 meses que me acompanha? Manda aqui, por gentileza. Né? Só para mim saber aqui. Porque você precisa manter uma constância em alguma coisa. E essa constância, né? Muitas vezes, ela vai estar ali, né? Ó o Carlos aí, ó. Ó o Carlos, 6 meses, bacana, show, Carlos. Né? E tá aqui me aturando aqui ainda. Está sendo perseverante, né? Ótimo. Cícero, último mês, comecei nesse curso por causa da minha esposa, o Jonathan, show, né? E é isso, sabe? Então, a gente vai identificando mais ou menos um mês, acompanha uns 3 meses, cerca de um mês, show, pessoal, show, bacana. Então, assim, ó, né, o Carlos acho que é o mais antigão aí do negócio. O Augusto, ó, mais de 6 meses, o Augusto é o mais antigão aí, né? Então, você, né, ao longo desse tempo, eu fui identificando várias coisas. O último mês, o Elton, eu lembro, mais de 6 meses, show. Acompanhou uns 3 meses, último mês, que bom. Que bom que estão aqui já, né? Mas, enfim. E aí, o que acontece, né? Esse passo, ele já foi dado. Alguns 6 meses, que continuam me acompanhando,
Alguns, né, lá atrás, decidiram assim, não, eu vou acompanhar esse cara aqui, sei lá por quê. Começou a acompanhar, sei lá por quê, porque às vezes foi uma indicação, porque às vezes foi uma indicação, foi né, a esposa que falou, né, o Cícero falou da esposa, o Jonathan falou da esposa, às vezes foi a esposa que ficou no pé, não, segue, você, não, mas aí chegou um momento que, putz, eu preciso, ou entrou lá no conteúdo e falou assim, putz, isso aqui vai ser bom para mim. Marcos Pereira, mais 6 meses, minha namorada me viu, show, isso aqui vai ser bom para mim, ou isso aqui está me fazendo bem, isso aqui está me ajudando a melhorar. Não só fazer bem, porque o estado, né, de fazer bem não serve para nada. Isso aqui me faz tão bem, nossa. Só que isso aqui, no mesmo momento que faz bem, daqui a pouco já não faz mais, passou e foi. Então, o que precisa? Né? O que precisa ser identificado? Precisa ser identificado os resultados. Se eu não estiver dando resultados, se eu não estiver gerando resultado, se eu não estiver que caiu aqui. Voltou. Pessoal, voltou aí? Acho que tinha parado aqui para mim. Só me avisa aí se voltou. Show. Voltou, que bom. Então, o que eu estava dizendo? O que eu estava dizendo? Se, está me seguindo há um tempo, está me seguindo há um tempo, seja um mês, sei lá, e daquilo que eu falo no meu Instagram não te ajudou em nada, você não mudou o mínimo que seja, não mudou o mínimo que seja, para de me seguir, vai seguir outra pessoa que vai dar resultado na sua vida, sabe? Porque das duas, uma, ou você não está colocando em prática tudo que estou fazendo, ou eu mesmo, ou eu, Giuseppe, não estou agregando valor nenhum na sua vida, não estou gerando resultado, estou sendo medíocre e não estou gerando resultado na sua vida. Então não precisa me seguir, né? Vai embora, sabe? Sei lá, se tá aqui só por causa dos memes, se tá aqui, né, se quer dar só risada, mas se não muda nada na sua vida, vai embora, sabe? Vai embora, por quê? Porque eu não estou te ajudando em nada. E aí você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o seu tempo comigo, e eu estou perdendo também o tempo. Por quê? Porque eu não consigo te ajudar. Porque eu não consigo te ajudar, porque eu não estou sendo eficiente naquilo que eu estou fazendo. Sabe? Então, assim, essa característica de mediocridade, né? Talvez ela esteja, ou ela estava na nossa vida, mas esse primeiro passo ele já foi dado. Esse primeiro passo de mudar, eu não sei o que você precisa mudar. Eu não sei o que você precisa mudar. Talvez, de tudo aquilo que eu falo, né? Talvez você se interessou pelo tema masculinidade, primeiro porque a masculinidade hoje em dia, enquanto nós vemos, olhamos, etc., está uma bosta, né? A masculinidade nossa hoje, né, o modelo de masculinidade pintado, principalmente para nós hoje, está uma merda, né? Está uma merda, desculpe a palavra, mas está ruim mesmo, né? Está ruim. Mas a tal da masculinidade tóxica, que muitos homens falam, eu não posso ser tóxico, eu não posso ser tóxico, você é muito tóxico. Ontem mesmo, eu estava, né? Eu lembro o que eu estava fazendo, e aí eu ouvi, né? De um homem dizendo assim, você é muito tóxico. Você é muito tóxico. Que porcaria de tóxico. Tá entendendo? Que porcaria de tóxico. Essas frasezinhas ideológicas, elas vão entrando na nossa cabeça. E isso vai minando. E isso vai minando a nossa realidade. Isso vai minando a nossa masculinidade. Isso vai minando a nossa vida. E aí nós vamos, muitas vezes, com essas ideiazinhas ideológicas, né, aderindo a muitas coisas. E aí, na primeira live que eu disse, eu entrei num site, depois eu acho que eu lembrei o nome do site, se chama Papo de Homem, se eu não estou enganado. Papo de Homem. E aí, um site chamado Papo de Homem começa a pintar referências masculinas de homens que são homossexuais, de homens que são a favor de famílias com 2 homens, de homens que são a favor do amor livre, etc. Veja a loucura que nós estamos hoje em dia. E muitas vezes por quê? Porque nós, em algum momento, afrouxamos
Em nós, é isso mesmo, Mateus, masculinidade frágil, né? Masculinidade frágil, enfim, todos esses termos, isso tudo são termos ideológicos. Só que se nós não estamos atentos a isso, se nós não estamos atentos, ou melhor, se nós vivemos na mediocridade, de não se importar com isso, de não se, porque é só um termo, porque, não, realmente, eu sou muito tóxico mesmo, eu sou muito tóxico, né? De fato, eu preciso ser mais frágil, eu preciso ser mais dócil, eu preciso, né? Uma coisa é você ser dócil no trato, outra coisa é você ser dócil de afrouxar a sua essência, de começar a negar a sua essência, aquilo que você é. O que você é? Você é homem. Você nasceu homem. Você nasceu homem e como homem você nasceu com um chamado. Você nasceu com um chamado. Qual chamado é esse? Um chamado à magnanimidade. Um chamado à magnanimidade. Um chamado à adesão à verdade. E não à mediocridade. E não à mediocridade. Tá entendendo? Consegue entender isso? O nosso chamado. Ô, Jonathan, ser tóxico em relação a quê? Não entendi. Há um termo, e você, se você colocar na internet lá, coloca na internet depois, masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? O que é, sei lá, não sei se você já ouviu alguém dizer assim, não, você é muito tóxico. A minha mãe é muito tóxica. Isso tudo, né? Isso tudo, o que é isso? O que é esse tal de tóxico? Né? O que é tóxico? Qual que é, né? O que é uma coisa tóxica? Intoxica, né? Que muitas vezes ali congestiona, que te mata, que te, enfim, né? Você pega um gás tóxico, o gás tóxico ele te mata, né? Ele te mata. E aí quando nós dizemos assim que a outra pessoa, por exemplo, assim, que a masculinidade hoje em dia é tóxica, que a masculinidade é tóxica, o que está dizendo? Que a masculinidade ela mata, que a masculinidade ela fere, que a masculinidade ela está aí para vamos dizer assim, nos intoxicar, né? Para nos congestionar, para nos, enfim, entende? Mais ou menos em relação ser tóxico em relação a isso. Quando nós dizemos, por exemplo, da outra pessoa, você é muito tóxico. Como assim você é muito tóxico? Como assim você é muito tóxico? A outra pessoa, de fato, ela pode muitas vezes fala um monte de coisa, só reclama, é aquela pessoa que só fica enchendo o saco, etc. Mas essa pessoa, ela só vai ser tóxica se você permitir. Se você permitir, essa pessoa só vai ser tóxica, ela só vai te matar se você permitir. Se você estiver com o espírito já fraco, abatido. Entende? Não sei se ficou claro, mas é isso. E isso tudo são termos o quê? São termos ideológicos. São termos que, quando você vai ver na sua essência, são todos levantados por ideologias. Ideologias feministas, né? Ideologia feminista, ideologia LGBT, ideologia, enfim. Olha lá, o Cícero está dizendo. Exatamente. São termos ideológicos e precisa estar atento a isso. Exato, John, exato, isso aí. Você precisa estar atento a esses termos, porque senão, por que eu estou dizendo isso? Porque senão nós vamos nos contaminando com isso e meio que inconscientemente nós vamos dizer, não, putz, eu sou homem, então eu sou tóxico. Quando eu escuto o termo masculinidade tóxica, putz, eu sou homem, eu me encaixo nessa realidade aqui de masculinidade, afinal de contas eu sou homem. Será que eu sou tóxico mesmo? O que é ser tóxico? Eu mato os outros? Ora, se eu mato os outros, né? Se eu mato os outros, o que eu preciso fazer então? Eu preciso ser mais dócil. Eu preciso ser. E aí começa, né? Inconscientemente você começa a afrouxar em algumas coisas em relação à masculinidade. Eu estou dizendo que você não tem que ser dócil. Você tem que ser dócil, sim, mas você tem que ser também levemente, ou melhor, docilmente agressivo para resolver problemas, para fazer as coisas andarem, enfim. Entende? Então, voltando aqui à mediocridade.
ao longo do tempo que eu passei, né, na empresa, no CLT, sendo gerente, etc., o que acontecia? Né? Eu vi inúmeros perfis de pessoas. Eu vi aqueles que tinham a vontade e que muitas vezes, né, faziam melhor, estavam fora da média, faziam, não tinha oportunidade, às vezes, dentro da empresa, saía fora, ia procurar outra coisa melhor, ia trabalhar em outro lugar, porque, né, dentro da empresa não aparecia oportunidade, o cara era bom, o cara era muito bom para a vaga, muitas vezes, não dá aqui para mim, vai ter uma oportunidade, ele não vai, se não vai, eu estou indo embora. O cara, muitas vezes, medíocre, ele não se contenta. Agora, por outro lado, tinha aquelas pessoas que, medíocres, não faziam nada de melhor, ou seja, faziam o que era previsto, né? Só que, por outro lado, fazendo o que era previsto, queria, muitas vezes, promoção, queria, muitas vezes, melhorar, queria, muitas vezes, aumento de salário, só que só fazia o que era previsto. E aí reclamava, e aí começava a reclamar da empresa, porque a empresa é ruim, porque a empresa não dá oportunidade, porque a empresa é isso, porque a empresa é aquilo, porque o cara que chegou aqui ontem, ele já foi promovido, porque o cara que chegou aqui ontem, ele tem uma posição melhor do que a minha, porque isso, porque aquilo, porque o problema é sempre os outros. Porque o problema é sempre os outros. E o problema não sou eu. O problema não sou eu. Não sou eu que estou na média, não sou eu que estou na mediocridade. Ah, o meu casamento está ruim porque a minha esposa é ruim. O meu casamento está ruim porque a minha esposa, ela não cozinha. O meu casamento está ruim porque a minha esposa, ela não limpa a casa. O meu casamento está ruim porque a minha esposa, ela não tem relação sexual comigo todos os dias. O meu casamento está ruim porque a minha esposa só fala de querer melhorar, quando na realidade ela deveria sair e trabalhar. A minha esposa fala para mim que ela quer ficar em casa. Que absurdo isso. Que absurdo. Minha esposa fala que ela quer ficar em casa cuidando dos nossos filhos. Só que eu não posso deixar isso. Por quê? Porque senão a renda dela vai faltar e a gente vai passar fome. Qual é a atitude que nós estamos tendo? É o tema da live. O sabor amargo da mediocridade. O sabor amargo da mediocridade. A mediocridade, ela tem um sabor. E o sabor não é bom. E o sabor não é bom. Aquele que é medíocre experimenta as coisas, experimenta a vida com um sabor amargo. Experimenta a vida com um sabor amargo. Por quê? Por culpa dos outros? Muitas vezes ele acha que sim. Por culpa da empresa? Muitas vezes ele acha que sim. Por culpa dos filhos? Muitas vezes ele acha que sim. Por culpa da esposa? Muitas vezes ele acha que sim. Por culpa do pai dele que não ajuda? Por culpa da mãe que não ajuda? Por culpa do pai que tem dinheiro, mas não paga, né? Não paga a minha faculdade? Ora, como assim? Tá entendendo? Por culpa dos meus irmãos que muitas vezes pegaram, né, uma herança, ou que pegaram ali tudo. Por culpa do meu irmão que é mais amado do que eu. Então, todas essas realidades, e o medíocre muitas vezes está sempre fazendo isso. Não, porque a culpa é, sei lá, a culpa é do celular aqui, ó. A culpa é do celular. Agora, em meio à crise, estamos passando uma dificuldade aqui, porque a culpa é da crise. A culpa não é minha que não me preparei antes. A culpa não é, né, minha mesmo. Não tem o que dizer aqui, a culpa não é minha. Mas a culpa é do quê? A culpa é da crise. A culpa é dos chineses que liberaram esse vírus, que programaram esse vírus, que fabricaram esse vírus em laboratório para acabar com a humanidade, para acabar com o meu sossego, para acabar com a minha vida, para acabar com o meu trabalho. Ah, eu fui demitido porque o meu patrão era um bosta. Porque o meu patrão, ele ficava me enchendo o saco, ele ficava me cobrando por coisas que... E aí, quando você vai olhar na realidade, o meu patrão ficava me perseguindo, sei lá. O meu casamento acabou, o meu namoro acabou,
porque a minha esposa era uma pessoa, né, muito difícil de lidar. A culpa nunca é o cara. A culpa nunca é o cara. O problema nunca é a pessoa. O problema é sempre os outros, é sempre as circunstâncias que estão ao redor. O problema é sempre as circunstâncias, né? E aí, quando os que chegaram aí agora, talvez já tenham me ouvido falar isso, mas os que estão mais tempo, talvez venham falar sobre isso todos os dias. Assuma as consequências das suas escolhas e faça isso como? Com um sorriso no rosto. Outro dia me perguntaram, né? Mas por que você fala tanto de sorriso no rosto? Por que você fala tanto de sorriso no rosto, sorriso no rosto, sorriso no rosto? E é algo que ficou muito marcado na minha vida. E é algo que eu luto ainda hoje para fazer. Né? É aquela luta que a gente falava ontem, a luta cotidiana, constante, para manter um sorriso no rosto, em todos os momentos. E por que eu falo muito sobre isso? Certa vez eu tinha um diretor espiritual, né, muito bom, por sinal, o padre Antônio Luciano. E o padre Antônio Luciano, ele era reitor do seminário de filosofia, ele era membro, apesar de ser um membro mais distante, mas ele era um membro da Opus Dei. E chegada a quaresma, eu não recordo de que ano, provavelmente 2013 ou 2014, ele me falou o seguinte, 2015 talvez, ele me falou o seguinte, você... E eu falando para ele, padre, o que eu posso fazer de penitência? O que eu, né, qual que eu posso jejuar? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não sei o quê, eu posso rezar ajoelhado no milho. O que eu posso fazer de penitência nessa quaresma? E ele parou um instante, olhou para mim e falou assim, a tua maior penitência nessa quaresma, a tua maior penitência nessa quaresma, e essa que eu quero que você faça, é manter um sorriso no rosto. E, meu, aquilo para mim foi assim, falei, meu, ele foi em cheio, ele acertou assim, ó, sabe quando, não sei aí, quem tem arminha de pressão aí? Quem tem arminha de pressão, ou arma mesmo de fogo mesmo, quem aí tem? Eu tenho aqui uma espingarda, uma carabina. E quando, muitas vezes, né, vou dar uns tiros aqui, sabe quando você acerta no alvo, assim, mas no meio, valendo 100, acertou em cheio ali no meio, acertou em cheio, pau, né? E eu falei assim, meu, eu querendo fazer tantas coisas, rezar terço, rezar rosário, rezar ajoelhado no milho, fazer jejum 3 vezes na semana, isso, aquilo, aquele outro. E ele falou, você vai seguir somente isso. O seu maior penitência vai ser manter um sorriso no rosto. Eu falei, meu, e realmente foi e é ainda hoje a maior penitência, que eu tenho cotidianamente. Manter a porcaria de um sorriso no rosto. Manter a porcaria de um sorriso no rosto. Enfim, não é esse aqui o tema da live, mas a mediocridade ela tem um sabor, e um sabor amargo. Um sabor amargo. Por que eu digo isso? Talvez você tenha visto um post que eu fiz sobre a vista da nossa casa. A nossa antiga casa. Quem aí viu esse post? Manda aqui, só para me saber. A vista que nós tínhamos da nossa casa, essa casa, eu tinha morado nela, ela era dentro de um quintal, dentro do terreno da minha avó, que por sinal faleceu na Semana Santa, na terça para quarta-feira. A minha vozinha Catarina, que faleceu agora recentemente, mas dentro do terreno dela. E a minha avó sempre ajudou inúmeras pessoas, muitas pessoas moraram nesses terrenos, inclusive eu e a minha mãe. Moramos por muitos anos, moramos dentro da casa da minha avó, que era nesse mesmo terreno, moramos depois numa casa nos fundos, nós moramos em todas as casas do terreno, desde a casa da minha avó até as outras 3 que tinham construídas lá. E aí aconteceu, né, que muitas outras pessoas passaram por essa casa, etc., primos, enfim, né,
E aí, quando fomos casar, eu e a Thaís, nós queríamos loucamente comprar uma casa, vai, compra, não sei o quê, compra, não compra, etc. Vai ver apartamento, vai ver isso, vai ver aquilo, nada dava certo. Teve uma casa, inclusive, um apartamento que a gente chegou da entrada, demos a entrada, mandamos o cheque e tal, não aprovou, voltou tudo, o processo, enfim. E aí, chegando no casamento, e aí, Thaís, vamos morar aonde? Não vamos morar de aluguel, porque vamos morar de aluguel, jogar dinheiro no lixo, etc, etc. Esse era o nosso pensamento naquela época. Beleza. Aí aconteceu, né? Aconteceu que tinha essa casa lá. E aí eu falei para a Thaís, ó, tem a casa lá, dá para a gente morar lá. Ela falou assim, olha, não era minha vontade, mas vamos lá, então a gente mora lá por um ano e depois a gente vai embora. Né? E depois a gente, sei lá, compra outra coisa e vaza. E, né, Deus sempre na sua sabedoria infinita, na sua sabedoria eterna, né, fez o quê? Claro, isso não jogando a culpa em Deus, né? Porque foi falhas minhas também, mas enfim. Fomos morar lá, reformamos a casa, gastamos uma nota para reformar, etc. Uma casinha no fundo lá, 2 quartos, um quarto, uma casinha de 30 metros quadrados. Depois os outros 3 metros quadrados vieram quando o Antônio nasceu. Mas tinha 33 metros quadrados a casa. Ela era de comprido, assim, uma casa de comprido. Ela era uma casa quadrada, né, como geralmente é, mas uma casa de comprido. Por quê? Porque era aproveitando o terreno, construiu onde dava. E aí, um quarto, uma salinha pequena, uma cozinha pequena e um banheirinho minúsculo, menor ainda do que tudo. Aconteceu, né? Aconteceu que fomos morar lá e aí com o objetivo de um ano. Só que esse ano foi estendido por 4 anos. 4 anos. E quando que foi o start para começar a querer mudar? Quando nós fomos estudando, quando nós fomos rezando, quando nós fomos compreendendo ali algumas outras coisas, quando nós fomos vendo que a nossa família estava aumentando muito mais rápido do que talvez a gente imaginava, enfim, né? Algumas coisas foram acontecendo que chegou um momento, né, dentro desses anos todos. O nosso primeiro ano de casados, olha só, nosso primeiro ano de casados, o Antônio nasceu com 9 meses de casamento. Por quê? Porque a Thaís ficou grávida na lua de mel. Quando o Antônio nasceu, a gente falou assim, putz, e agora? A gente vai ter que construir aqui mais um quarto. Construir mais um quarto. E aí, quando a gente construiu mais um quarto, a gente falou, não, vamos ficar aqui agora, vamos ter que ficar aqui pelo menos mais um ano. Sei lá, para poder aproveitar o dinheiro que a gente gastou aqui no quarto do menino agora. Vamos ter que ficar aqui mais um ano. E aí, foi mais um ano. O primeiro ano que nós moramos naquela casa, o que nós fazíamos? Logo que a gente casou, eu comprei um Xbox. Quem aí tem videogame? Quem tem videogame? Manda aqui. Primeiro ano que a gente, né, casou, nos primeiros meses, eu tinha um amigo seminarista que estava querendo vender um Xbox, eu fui lá e comprei dele. Aí, comprei o Xbox, o que eu fazia? Eu jogava. Eu trabalhava, eu já era supervisor nessa época, e eu trabalhava, beleza, trabalhava com qualidade, trabalhava o melhor que podia, etc, etc, mas estava ali na média. Então, tá beleza, eu sou supervisor, né, o supervisor, beleza, salário mais ou menos aqui, né, acho que 3 mil reais. A Thaís estava trabalhando fora também, ganhava mais 3 mil, então a gente tinha uma renda ali de 6 mil reais e, né, morando sem pagar aluguel, não precisava pagar aluguel, porque a gente morava lá no terreno da minha avó, só pagava água, luz, então não gastava, sei lá, 500 reais, e o restante a gente, ao invés de guardar, né, ao invés de voltar ao objetivo inicial, né, não, gastava, saía, ia para restaurante, enfim, quando você tem dinheiro na mão sobrando, é isso que faz, né, é sem um objetivo. Gastando, comprando jogo, comprava jogos lá, os jogos originais, 100 e poucos reais, 200 reais, comprava lá, porque, se dane, eu tenho dinheiro aqui sobrando, vou fazer isso. E aí, o primeiro ano foi isso, jogo e série do Netflix. Por quê? Porque no Xbox dava para assistir Netflix, né? No PS4 aí, mesma coisa, assistir Netflix. Então, assistir Netflix, série do Netflix, zeramos série de Flash, zeramos série do Arrow, do Arqueiro, né? Arqueiro Verde lá, eu zerei, né, séries aí
Prison Break, aquela outra lá, aquela foi uma das melhores séries que eu já assisti. Esqueci o nome aqui agora, dos traficantes lá de metanfetamina, do professor lá. Quem assistiu aí, me lembra aí agora o nome que eu esqueci. Putz, eu esqueci o nome agora, enfim. Então, assim, todas as séries da época, zeramos, etc. Primeiro ano de casamento foi isso. E aí, meu, como assim, cara? Assim, né? Não foi lá vivendo a mediocridade. Mediocridade tem um sabor amargo. Tem um sabor amargo. Né? E aí continuamos. Segundo ano, praticamente a mesma coisa. E aí no segundo ano já, né? Breaking Bad, muito boa essa série, cara, muito boa. Eu gostei demais dessa série. Nossa, show de bola. Enfim. E aí, o que aconteceu? Segundo ano, mesma coisa, só trabalhando. Do terceiro para o quarto ano, deu um estalo, né? Eu falei, putz, eu preciso mudar. Eu estava no meu trabalho, já estava doido da cara, porque não vinha promoção. Eu trabalhando, dando gás, fazendo o melhor, não vinha. Eu falei, putz, e agora, cara? O que eu preciso fazer? Eu sempre fui muito inquieto, assim, em relação a trabalhar, em relação a fazer, enfim, eu nunca tive problema com isso. Sabe, precisa mudar aqui agora, vamos mudar, vamos para outra área, vamos fazer. Eu sempre chego para fazer mesmo. E aí, né, eu falei, putz, cara, tô de saco cheio já de ser supervisor, aí entrou um gerente lá que era um porra, tive que ensinar tudo o cara, tive que ensinar o cara a ser gerente, enfim, aquela mesma história de sempre. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ser promovido ou preciso sair fora, preciso, né, ver alguma coisa, naquela época eu nem pensava em sair da empresa. Falei, não, eu quero ser promovido para onde? Para a próxima vaga, de gerente. O que eu tenho que fazer? Perguntei pro meu chefe, falei, cara, e aí, qual que é a ideia? O que está faltando? Porque assim, o resultado eu entrego, eu sei que eu entrego, eu faço tudo que tem que fazer, eu domino todos os processos da empresa, né? Eu sou, se perguntar aqui dos supervisores, eu sou um dos melhores, se eu não for o melhor, eu sou um dos melhores. O que eu preciso, cara? Eu não aguento mais ser supervisor. O que eu preciso fazer para mudar? Ele falou, cara, você precisa de uma faculdade. Eu falei assim, cara, mas 5 anos eu não vou ficar. Não adianta você me falar assim, não, você só vai ser promovido depois de ser formado. Fala, cara, não adianta, eu não vou fazer isso. Né? Eu não vou esperar 5 anos para ser promovido. Falei, ou eu começo a faculdade, vocês me dão a oportunidade, logo que eu começar a faculdade, ou eu vou sair fora. Ele, não, vamos ver, e ficou nesse vamos ver. Eu comecei a faculdade, 1 ano de faculdade, no segundo ano de faculdade, trabalhando, chegou um momento que abriu uma oportunidade. E abriu uma oportunidade, né, no shopping, o cliente, e aí foi o cliente, foi o dono do shopping, falou assim, ligou para o meu chefe e falou, cara, eu quero o Giuseppe aqui. Por quê? Pelo resultado que eu entregava, pela história que eu já tinha construído. Quero o Giuseppe aqui. Beleza. E aí, enfim, fui promovido para lá, sem ter a faculdade, etc. E aí, do terceiro para o quarto ano, deu esse estalo, né? Aí eu fui promovido, e aí, beleza. Só que daí, quando eu fui promovido, quando você alcança aquilo que você quer, você começa, né, a aliviar novamente. Aí começa a querer baixar o tom, querer baixar o ritmo, a tendência é essa. E até porque manter num ritmo altíssimo de entrega, num nível altíssimo de... É ilusão, né? Engana-se quem vende por aí que não, você vai se manter produtivo, você vai se manter focado todos os dias, todas as horas. Para vocês terem uma ideia, hoje eu não fiz nada. Hoje eu não fiz nada. Nada. Hoje eu não fiz nada. E aí eu falo, nossa, como assim, cara? Você não fez nada? Eu não fiz nada. E sabe por que eu não fiz nada? Porque chega um momento, né? Você está num ritmo, eu tô vindo de lançamento, o lançamento de uma expert, fechamos o carrinho na semana passada, enfim, né? E lançamento é sempre um desgaste, eu tenho que publicar, eu estou montando todo o material do curso dela, estou fazendo, enfim, todas as coisas. Estava vindo o lançamento da Thaís, depois estava vindo de um outro processo meu, processo de mudança de emprego, né? Saindo do CLT, começando um negócio na internet. Então, assim, tava num ritmo, punk, né? Vindo. E aí, hoje,
né? Ontem já comecei a sentir assim, falei, putz, cara, eu, né, já estou começando a ficar meio sacudo do negócio. Hoje, chegou o dia, eu falei, meu, sabe o que eu fiz hoje? Sabe o que eu fiz hoje? Né? Não dizer que eu não fiz nada, não dizer que fiz nada. Fiz, claro, algumas coisas que tinha que fazer, porque não tem jeito, né? Não tem jeito, vou ter que fazer, tem algumas coisas que têm que ser feitas, mas, meu, de pegar, de estudar, de ver isso, de ver aquilo, não fiz nada disso, né? Não fiz nada disso. Eu liguei aqui, né? Algumas horas aqui eu liguei. O que eu liguei? Eu tenho aqui no computador ainda o CS, que é uma coisa que às vezes, quando eu estou assim, nesses níveis assim de meu estresse, eu falo, putz, cara, eu não estou rendendo nada. Quando eu identifico que eu não estou rendendo, eu falo, meu, preciso, ou eu saio, ou vou fazer alguma coisa fora, só que agora nesse período de sair, tá um saco também sair, tem que sair de máscara, tá? Enfim, aquelas bosta toda que tem para fazer. Peguei, liguei o CS aqui, joguei umas 2, 3 partidas, falei, cara, por hoje vai ser isso. Amanhã, novo dia, amanhã eu começo de novo. Se a gente também não conhece os nossos limites, se a gente não conhece os nossos limites, meu, vai ficar difícil também, né? Porque se você achar que, não, eu vou me manter sempre produtivo, vou sempre estar acima da média, não vai, né? E nem é isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Mas você precisa conhecer o seu limite. Se você está sempre na média, então alguma coisa errada também. E o objetivo aqui é, meu, em alguns momentos você precisa dar aqueles saltos para você poder evoluir, para você poder, né? E foi nesses momentos, né, que aí eu fiz aquele post. Quando um dia eu olhei pela janela da nossa cozinha e falei, cara, eu não quero essa vista. Eu não quero que os meus filhos, eles tenham contato com coisas feias. Porque o terreno que a gente morava lá era, né, feio. Enfim, eu sou muito grato por ter morado lá, mas, meu, era tipo uma mini favela. Tipo uma mini favela, vamos dizer assim. Eu falei, não dá, cara, não dá. Isso aqui para mim não dá, né? Para minha família não dá. E aí foi quando eu comecei a dar mais um estalo. Falei, meu, preciso acordar, preciso fazer alguma coisa. E como que eu vou fazer alguma coisa no meu emprego atual? Não, no meu emprego atual não tenho. Eu cheguei no nível que eu poderia chegar. Agora é só com faculdade e olhe lá ainda para ser promovido. Falei, eu não quero. O que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar mais dinheiro. Preciso escalar meus negócios. Eu preciso, enfim, fazer alguma coisa, né, que eu possa escalar, que eu possa, né, aumentar a minha renda. E aí foi quando, né, eu comecei, vi essa oportunidade na internet, entrei nesse negócio, que eu falei para uma outra live. Inclusive, acho que domingo que vem, fora esse de amanhã, no outro, vou fazer uma live, parte 2 disso. Então, mas, veja, foi nesse momento, eu tenho muito desses momentos, tipo assim, meu, dá aquele estalo, eu começo a fazer, daqui a pouco, dá aquela relaxada. Coloca as coisas no lugar, coloca os pensamentos no lugar, etc, etc. Vem, daqui a pouco pega de novo e pau. Esse sou eu, Giuseppe. Tá? Às vezes você pode ser assim também, ou às vezes você pode, sei lá, manter aí por anos fazendo isso e tá tranquilo para você. Ou você não faz nunca, e aí também, né, tem que cuidar. Então, muitas vezes a gente se sujeita, nós nos sujeitamos, né, a algumas realidades que nós não queremos mexer aqui na nossa mediocridade. Nós sujeitamos o nosso casamento do jeito que tá, uma porcaria, né? Com a esposa só reclamando, que a gente não faz nada, que a gente isso, que a gente aquilo, a gente vai convivendo com aquilo até a hora que dá, depois que não dá mais, meu, quer ir embora, vai, né? Enfim, chuta o balde, etc. Nós nos colocamos, e isso tem um sabor, esse é o sabor. Nós né, vivemos desse modo e é um sabor amargo, é um sabor ruim, um sabor horrível. É a mesma coisa que você pegar e morder a casca de um limão. É um sabor horrível. É um sabor horrível. É a mesma coisa que você tomar própolis. Própolis puro. Toma própolis puro. É horrível o gosto. É horrível. E só que aí não entra um poder de reação frente a isso. Não entra uma reação frente a isso, sabe? Não entra essa reação, não entra esse reagir em frente a isso. E aí que mora o problema. E aí que mora o problema. Porque nós vamos nos contentando com essa realidade. Nós vamos contentando com a vista que nós temos. A vista que nós temos, às vezes, vai virando paisagem. A realidade que nós vivemos vai virando paisagem. O nosso casamento ruim vai virando paisagem. Os nossos filhos estarem mal educados vai virando paisagem. As coisas acontecendo ao nosso redor,
né, que eu falava das ideologias acontecendo ao nosso redor, vai virando paisagem, a gente vai aderindo àquilo tudo. Por quê? Porque estamos buscando e vivendo, muitas vezes, da mediocridade, só que isso depois tem um preço. Isso depois tem um preço que vai ser cobrado lá na frente. Isso depois tem um preço que vai ser cobrado lá na frente. Esse preço não vai ser barato. Muitas vezes vai ser a família, aquela família que você lá no início, quando começou ela, veja só, entende? Quando você começou ela, você começou com um ideal, você começou com um objetivo, você começou ali com um desejo de, essa aqui é a minha família. Essa aqui é a minha esposa, é a mulher que eu escolhi para ser fiel, é a mulher que eu escolhi para toda a minha vida. Não é a mulher que eu escolhi para agora, mas é para toda a minha vida, os casados que estão aí. É para toda a minha vida que eu escolhi essa mulher. Foi ela que eu amei, foi ela que eu olhei, foi ela que eu me encantei, foi ela que eu decidi namorar, foi ela que eu decidi, entregar a minha vida. Só que em algum momento talvez isso se perdeu em meio à tal da mediocridade, dessa linha mediana, se perdeu isso. Se perdeu toda essa realidade, todo esse encantamento, tudo isso se perdeu. Por quê? Porque eu fui me acostumando com uma vida medíocre. As coisas ao meu redor, as coisas que estão à minha frente viraram paisagem. E aí, quando vira paisagem, você não nota o que dá para melhorar, você não nota onde está o erro, você não nota o que dá para fazer para melhorar aquilo, para deixar um pouco melhor, para deixar um pouco mais bonito, para deixar, enfim. Você se acostuma com aquela realidade e aí está o problema. Se acostumar com aquilo. Se acostumar com aquilo. Amigo, quando você se acostumou, o jogo já está perdido. A partir do momento que você se acostumou, o jogo já está perdido. O jogo já está perdido a partir do momento que você se acostumou. A partir do momento que todos os dias, quando você chega do trabalho, você vai jogar. A partir do momento que todos os dias, só que você vai jogar, só que o seu casamento está uma merda. Você vai jogar, só que a sua vida financeira está uma bosta. Você vai jogar, só que as coisas, os seus filhos estão te desobedecendo. Você vai jogar, só que a tua realidade espiritual está arruinada. A tua vida espiritual está arruinada. As coisas ao seu redor estão ruins, as coisas estão ao seu redor, estão desmoronando, o mundo está caindo ao seu redor e você está lá pensando somente a primeira live em você. Eu sou da opinião que, você quer jogar, de vez em quando você joga, só que avalie primeiro como está todas as coisas ao seu redor. Como está o seu casamento, como está aquelas coisas que a sua esposa pediu para você lá atrás, que você ainda não fez, como está a educação dos seus filhos, como está o seu trabalho, se você pode fazer algo melhor, como está a sua vida financeira, se tem como você ganhar mais, se não tem. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Tudo isso precisa ser colocado no papel. Tudo isso precisa ser ponderado. Porque se essas coisas todas estão ruins, ou se alguma delas está ruim, você está jogando aí sim a perda de tempo. Uma vez eu vi isso do meu diretor espiritual, agora o outro, o atual, o Padre Anderson Bonin. O que ele me dizia? Eu falava para ele, uma vez que eu perdi muito tempo, muito tempo no videogame, no jogo, etc. Ele falou assim, quando você passa muito tempo, você está deixando de desejar em outras coisas. Como estão as suas outras coisas? E você acabou de me confessar aqui várias delas. Estão ruins. Então, quando você está jogando, quando você está voltando ao seu foco, sei lá, só pensando nos amigos, só pensando no futebol lá da semana com os amigos, só pensando no bar, depois no boteco com os amigos, só pensando, sei lá. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E quando você perde tempo, fazendo coisas que não são úteis, o lazer precisa existir? Precisa. E é ótimo. O homem precisa de momentos de liberdade. Se tiver mulheres aí ouvindo isso, entendam isso. Isso é da natureza humana do homem. Isso faz parte da essência do homem. Ele precisa desses momentos de liberdade. Ele precisa sair, espairecer, pensar um pouco, etc. Isso pode ser feito no futebol, pode ser feito, sei lá, no joguinho que ele está jogando lá uma vez a cada, sei lá, quanto tempo. Precisa desses momentos. Só que agora, o que não pode?
se acomodar com a situação atual. Ainda mais se tem alguma coisa que está ruim. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida financeira? Como está um dos maiores problemas? Olha só, né? A nossa realidade aqui, Brasil. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a realidade financeira. A realidade financeira. Geralmente, está nas coisas mais baixas. O que é as coisas mais baixas? O dinheiro, a parte moral, por isso que nós vemos aí que Kevinho, MC Kevinho faz sucesso, Anitta faz sucesso. Por quê? Porque o brasileiro estamos sempre nessas coisas mais baixas. O sexo, o dinheiro, são as coisas mais baixas, né? O prestígio social, a pose, é só isso, é só as coisas mais baixas, né? É só as coisas mais baixas. Então, como está, né? Eu não estou falando que assim, porque é coisa baixa, a gente não tem que se importar. Você tem que se importar, sim, com o dinheiro. O dinheiro é o que traz segurança para sua família. Não é você rezar, não é só você rezar, não é só você... Né? Não, dinheiro traz segurança. Dinheiro traz segurança, por isso que dinheiro é importante. Dinheiro traz segurança para você, para a sua família. No momento de necessidade, o que vai falar mais alto? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, muitas vezes você vai ficar para depois. E agora, em relação à família? Você quer ficar para depois em relação à sua família? Se seu filho precisar de um tratamento médico, seu filho precisar de sei lá, né, de uma cirurgia de emergência, você vai dependendo do SUS, você vai ficar dependendo do governo, ou você vai pegar isso, vai, né? Eu vou fazer isso pelo meu filho, pela minha esposa, não sei. Só que muitas vezes estamos ligados só às coisas baixas. Só a dinheiro, só a sexo, né, pornografia, masturbação, o que quer que seja. E aí nós não vamos olhando para as coisas que transcendem. Para as coisas que transcendem, que passam, né, desse mundo, que são as coisas do alto, que são as coisas espirituais, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, que é ir à Santa Missa, que é confessar. Há quanto tempo talvez você não confessa? Confessa de um modo, né, bem preparado, etc., fazendo um exame de consciência, arrependido, fazendo contrição. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo talvez você está sem ir à Santa Missa e fazer uma comunhão muito bem feita? Fazer uma comunhão bem feita, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Entregar tudo ali naquela comunhão, naquela união com o Cristo. Sabe? Nossa vida espiritual talvez seja uma porcaria. Quanto tempo você não reza? Você não tira um tempo para você rezar, para você meditar, para você fazer uma lexo divina. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos contentando com a mediocridade. Tá bom assim. Tá bom assim do jeito que tá. Tá bom assim do jeito que tá. E aí nós estamos vivendo uma vida amarga. Por quê? Porque nós estamos todos os dias provando daquele sabor amargo que é o quê? O da mediocridade. O sabor amargo da mediocridade. Então, né, já passou de 1 hora aqui, eu acho que era isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Tem dúvidas aí, pessoal? Sim ou não? Se não tiverem, a gente vai encerrar. O desafio aqui para hoje, tá? O desafio para hoje é... Deixa eu escrever aqui. Desafio. Opa. Avaliar. Fazer um exame de consciência. Fazer um exame de consciência, tá? Avaliar como estão as áreas da sua vida. Como estão as áreas da sua vida? E aí, as áreas mais importantes aqui são 5 áreas mais importantes da vida. A área saúde, área financeira, espiritual, de relacionamento e profissional. Acho que são essas 5 mais importantes aí. Saúde, finanças, relacionamento, espiritualidade e profissional. Avaliar, né? Avaliar a nossa vida. Esse aqui é um
desafio, avaliar a nossa vida. E o desafio 2 é, para sair da mediocridade, fazer. Não vou digitar aqui, acho que só o desafio é avaliar. Porque depois do avaliar vem onde eu posso melhorar. Esses são os próximos pontos. O desafio, faça um exame de consciência em cima dessas áreas da sua vida. Depois de fazer, estipule o que você vai fazer para mudar. Meu, se a tua vida tá ruim, deixa eu pegar um negócio aqui, ó, peraí. Se a tua vida tá ruim, sei lá. Ai. Vou pegar uma apostila aqui só para vocês. Deixa eu ver se eu acho que negócio que eu quero. Ixi, é difícil. Aqui, ó. Não é esse aqui. Saúde, finanças, relacionamento espiritual e profissional. Eu acho que são esses, sim. Eu tenho aqui, ó. É isso mesmo, ó. Olha só, isso aqui foi do início do ano. De um evento que eu fiz, Protagon, aqui, ó. Isso aqui foi do início do ano, ó. Cinco áreas mais importantes. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, ó. Então tem aqui, ó, espiritualidade, saúde, energia, relacionamento amoroso, prosperidade financeira e trabalho. É isso. Você vai fazer isso aqui, ó. Depois procure lá, roda da vida, eu acho que é alguma coisa assim. Roda da vida, eu acho que é esse exercício. Talvez alguém já tenha até feito aí. Mas aí tem lá, ó, de 0 a 10, como que está. Como que está. Né? Então, precisa, né, fazer isso e depois você estipula metas. Meu, se a minha vida financeira está ruim, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Lembrando que o dinheiro ele traz segurança, lembrando que o dinheiro ele traz a possibilidade de realizar sonhos, lembrando que o dinheiro ele traz a possibilidade de ajudar pessoas, de fazer caridade. E o professor Olavo de Carvalho ele vai dizer uma coisa muito interessante, quem é aluno aí dele ou não sei, conhece, sei lá, ele vai dizer que o dinheiro precisa estar na mão de pessoas boas. O dinheiro precisa estar na mão dos bons. E essa é uma verdade. Então, sei lá, é na parte financeira, ou é no relacionamento. Ou é no relacionamento. Meu, o relacionamento tá ruim, tá difícil, aqui em casa, etc. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Minha saúde. Minha saúde está ruim. Ou estou com a saúde boa, mas eu quero, sei lá, ficar forte. Isso é uma das coisas que a gente vai falar também mais para frente. Ficar forte. É preciso. Uma vez, minha avó, né, estava falando da minha avó, estávamos lá, nós morávamos no fundo da casa dela, ela estava acamada e, às vezes, ela caía da cama. E ela não andava mais, ela teve derrame, ela ficou sem movimento, etc. Ela não andava mais. E aí? E aí foi minha tia magrinha, deve ter uns 50 quilos lá, estava lá cuidando da minha avó, filha da minha avó, né? Tava lá cuidando dela, era o final de semana dela, e minha avó caiu da cama. E para levantar? Ela foi lá em casa, Gil, vamos lá me ajudar, porque a mãe caiu da cama. Se a pessoa não é forte, se um homem não tem, né, força, e olha que eu não sou forte, gente, né? Sou forte não, eu sou magricelo. Eu peso 80 quilos. Um dos meus objetivos é ficar forte. No entanto, apesar de não ser forte, né, de não demonstrar força, de ter um físico definido, etc., a luta, o jiu-jitsu, me proporciona força. Por quê? Porque todo momento, pegada, pega, tira, afasta, não sei o quê, né? Segura aqui para passar, enfim, exige força. Então, você ganha força ali, você ganha massa muscular ali também. Agora, se o homem não faz nada, sei lá, pega
um homem aí de 50 quilos, de 60 quilos. Magricelo. Meu, a gente precisa ficar forte. Por quê? Porque nesses momentos, ou no momento até mesmo de se defender, numa briga, ninguém vai sair causando briga por aí, mas você precisa se defender. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Entende? Então é preciso, né? Então, sei lá, quero ficar forte. Então, esse é um objetivo, quero mudar. Depois minha espiritualidade. Enfim, depois faz a roda da vida aí, avalia, só que faz esse exercício. Faz esse exercício. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estiveram aí até 11h10 da noite. 11h10 da noite. Agora eu vou encerrar essa live. Tenho que entregar um trabalho ainda para aquela expert que estava falando aqui para vocês, que foi no lançamento. Vou terminar esse trabalho e depois, aí sim, dormir, tá? Mas é isso. É isso. Feito, pessoal? Então, até amanhã. Amanhã nós fazemos às 21 horas, tá? Combinado já, 21 horas estaremos aqui juntos para o nosso quarto dia. Terceiro dia aí, ó, 3/10, amanhã 4/10 já. Beleza? Feito, pessoal. Muito obrigado por vocês estiverem aí até essa hora. Vocês são guerreiros, né? Estão comprometidos. Aqui você já vê o comprometimento, aqui você já vê, né, o que vai diferenciando um do outro, né? Enfim, é isso. Não vou falar mais, que vamos falar mais meia hora. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite aí. E é isso.